Olá a todos. Vamos iniciar mais uma aula de cálculo 1, falando hoje sobre as funções trigonométricas. Quando nós falamos de funções trigonométricas, nós nos lembramos logo das razões trigonométricas. O que são razões trigonométricas? São as razões definidas no triângulo retângulo a partir de um ângulo θ. Toma aqui um ângulo θ. Você tem nesse triângulo retângulo a hipotenusa A e os catetos B e C. E a gente define as funções seno de θ e cosseno de θ. A função seno como sendo a razão entre o cateto oposto ao ângulo, no caso, e a hipotenusa A, e o cosseno de θ como sendo a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Usando o teorema de Pitágoras, a gente consegue, por exemplo, mostrar facilmente que se eu somar o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ, isso aqui vai ser 1. Basta você observar que se o seno de θ é b sobre a, o meu b vai ser a vezes o seno de θ. Da mesma forma, sendo o cosseno de θ igual a c sobre a, o meu c vai ser a vezes o cosseno de θ. Pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, que é o a, é a soma dos quadrados dos catetos. Então, a ao quadrado é b vezes o seno ao quadrado, mais c vezes o cosseno ao quadrado. Ou seja, a ao quadrado, melhor. A ao quadrado é a vezes o seno ao quadrado, mais a vezes o cosseno ao quadrado, né? Troquei aqui. Então, a ao quadrado vai ser a ao quadrado vezes o seno de θ ao quadrado, mais a ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado do θ. Ou seja, o nosso a ao quadrado é diferente de zero, então eu posso dividir todo mundo por a, e eu ficarei com 1 igual a seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ. Mas nós não estamos interessados nas razões trigonométricas. Nós estamos interessados nas funções. A função seno e a função cosseno. A função seno tem um gráfico em forma de sino, certo? E é uma função periódica e limitada, superiormente e inferiormente. A função seno, ela varia entre -1 e 1. O seno de qualquer número x varia entre -1 e 1, certo? Essa função também é definida aqui no zero como seno de zero igual a zero, tá certo? E tanto a função seno como a função cosseno são muito importantes, principalmente para representação de funções que descrevem um movimento harmônico, certo? A gente vai, durante o nosso curso de cálculo, a gente vai estudar bastante as funções seno e as funções cosseno, e também as funções que a gente obtém a partir das funções seno e função cosseno. O gráfico da função cosseno é bem parecido com a função seno, sendo que na função cosseno o cosseno de zero é 1. O cosseno também é limitado, o cosseno de qualquer ângulo x também varia entre -1 e 1, certo? A função cosseno também é uma função periódica. E mais adiante a gente vai estudar um pouco sobre essa periodização das funções seno e cosseno. No Guidorize traz uma definição bem interessante sobre as funções seno e cosseno, que são o seguinte: a função seno de zero é zero. Ou melhor ainda, a definição é a seguinte: existe um único par de funções definidas em R, indicadas por seno e cosseno, que satisfazem as seguintes propriedades: seno de zero é zero, cosseno de zero é 1, e quaisquer que sejam os reais A e B, o seno de A menos B é o seno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de B vezes o cosseno de A. E o cosseno de A menos B é o cosseno de A vezes o cosseno de B,
mais o seno de A vezes o seno de B. E existe ainda o número R, um número real R, tá ok? Se zero for menor que x, menor que o seno de x for menor que x, que é menor do que a tangente de x, para zero menor que x menor que r, ou seja, essa desigualdade vai acontecer sempre que o meu x for menor do que o r, onde esse r também seria, a gente pode definir como sendo o raio da circunferência tratada para o meu seno e cosseno, tá certo? Mas a gente pode usar essa desigualdade aqui para qualquer x, que o seno de x vai ser sempre menor do que o x e que esse x também vai ser sempre menor do que a tangente de x. Ok? É, nas funções trigonométricas, durante o nosso curso, nós vamos representar o ângulo sempre medindo em radianos. Para quem não lembra, os radianos, eu tenho o seguinte: o, eu tenho a circunferência trigonométrica. Eu tenho a circunferência trigonométrica, assim que eu conseguir. Nessa circunferência, iniciando aqui do zero no sentido anti-horário, eu tenho alguns ângulos especiais, assim, alguns ângulos notáveis, como por exemplo o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2. No caso, 2π, né, que coincide com o zero. O ângulo em radianos corresponde à medida do arco de uma circunferência cujo raio é 1, certo? Então, a medida desse arco vai ser a medida em radianos. Então, a gente pode associar, a gente pode descrever qualquer número aqui sob essa circunferência, saindo do zero no sentido anti-horário. Essa medida é um número real, então eu posso pegar e escrever qualquer número real aqui sob essa circunferência. Como a minha função seno e cosseno são funções periódicas, quando a minha medida passa de 2π, eu começo a girar, por exemplo. Se eu tomar aqui o valor 4π, eu vou estar na mesma posição. Então, se eu pegar o seno de 2π e o seno de 4π, o valor vai ser o mesmo, tá certo? E você vai fazer isso para todos os valores de seno e cosseno. É, para você que não está acostumado a trabalhar com radianos, é só lembrar que 180 graus correspondem a π radianos. Então, a diferença, digamos assim, é porque esse número π aqui é um número real. Aqui, a medida em graus é exclusiva para medida de ângulos mesmo. Então, o nosso seno e cosseno que a gente vai trabalhar vai ser seno e cosseno de números reais, certo? Seno de x aqui nessa função, esse x é um número real qualquer. Eu tenho o domínio da minha função seno de x são todos os números reais, assim como minha função cosseno de x. E para qualquer x real, para qualquer a e b reais, vão valer essas propriedades aqui que estão descritas nessa definição. Através dessas propriedades, eu também consigo mostrar que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Basta eu pegar aqui esse segundo tópico aqui dessa terceira propriedade, onde afirma que o cosseno de a menos b é o cosseno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de A vezes o seno de B. Ora, cosseno de A menos B é cosseno de A cosseno de B, mais seno de A vezes o seno de B. Certo? Se eu tomar aqui A igual a B igual a um certo x, eu terei
cosseno de x menos x igual ao cosseno de x vezes o cosseno de x mais o seno de x vezes o seno de x. X menos x é zero, então cosseno de zero é cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x. Acontece que o cosseno de zero é 1. Então, cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1. A gente pode usar também essas propriedades para demonstrar algumas outras propriedades das funções seno e cosseno, como por exemplo, que que a função seno é uma função ímpar e que a função cosseno é uma função par. Como é que eu vou mostrar que a função seno é uma função ímpar? Na aula de ontem eu falei a vocês que uma função ímpar é uma função cuja f de x é igual a f de menos x é igual a f a menos f de x, certo? Então eu tenho que mostrar que o seno de menos x é igual a menos o seno de x. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso utilizando, de novo, essa terceira propriedade, usando a definição de seno de a menos b, é seno de a vezes o cosseno de b, menos o seno de b, melhor, o cosseno de b, não, o seno de b tá certo mesmo, vezes o cosseno de a. Basta tomar a igual a zero e b igual a x, certo? Pra gente. Então eu terei seno de zero menos x igual ao seno de zero vezes o cosseno de x menos o seno de x vezes o cosseno de a, no caso o cosseno de zero. Acontece que aqui vai ficar seno de zero menos x é seno de menos x. Seno de zero é zero, zero vezes o cosseno de x, menos o seno de x, vezes o cosseno de zero, e o cosseno de zero é 1. Ou seja, seno de menos x é igual a menos o seno de x. Ou seja, a nossa função é uma função ímpar. Como é que a gente mostra que a função cosseno é uma função par? Numa função par, se cosseno é uma função par, o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Como é que eu vou fazer isso? Usando de novo a propriedade da diferença dos arcos, lá, do cosseno de a menos b, igual, seria a propriedade, cosseno de a vezes o cosseno de b, mais o seno de a vezes o seno de b. Ok? Então, aqui vai ficar cosseno de a vezes o cosseno de b, mais o seno de a vezes o seno de b. Basta eu tomar aqui, no caso, a igual a zero de novo. Então, e o x igual a menos b, ou melhor, b igual a x. Eu ficarei com cosseno de zero menos x igual ao cosseno de zero vezes o cosseno de b, no caso o cosseno de x, mais o seno de zero
vezes o seno de x. Ó, aqui eu ficarei com o cosseno de menos x igual. Cosseno de zero é 1 vezes o cosseno de x. Seno de zero é zero vezes o seno de x. Então, daqui, cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Como a gente queria mostrar, então a função cosseno é uma função par. Então, a função cosseno é uma função... A função seno é uma função ímpar. E a função cosseno é uma função par. A gente consegue mostrar também que o seno de A mais B é o seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A. Como é que a gente mostra isso? Sendo a função seno uma função ímpar, eu tenho que o seno de menos B é menos o seno de B, não é? Então, se eu pegar o seno de A mais B, isso é o seno de A menos B. A gente viu que o seno de A menos B é o seno A cosseno e o cosseno é a função par, né? Cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Aqui vai ficar seno A cosseno de menos B menos seno de menos B vezes o cosseno de A. Vai ficar seno de A. Sendo cosseno uma função par, cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. Sendo seno uma função ímpar, o seno de menos B é menos o seno de B. Então vai ficar mais o seno de B aqui vezes o cosseno de A. Então a gente mostrou a primeira propriedade. Segunda propriedade, cosseno de A mais B é cosseno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de A vezes o seno de B. Eu vou deixar essa daqui como exercício. Se mostrar que isso aqui é válido. Uma outra propriedade importante das funções trigonométricas que vocês vão usar bastante, se vocês estiverem vendo a parte de integração, são essas duas identidades aqui. Que o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno de 2x. E que o cosseno de x é 1 mais o cosseno de x. Como é que eu vou encontrar cosseno de 2x? Ó, cosseno de 2x é o cosseno de x mais x. A gente viu uma fórmula para encontrar o cosseno de x mais x. Cosseno de x mais x ou cosseno de 2x tá bem aqui, ó. Cosseno de x vezes o cosseno de x menos o seno de x vezes o seno de x. Então, o cosseno de 2x é o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Certo? A gente viu que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1. Portanto, se eu pegar seno ao quadrado de x e isolar, vai ficar 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Substituindo esse valor nessa primeira igualdade aqui, eu terei cosseno de 2x igual a cosseno ao quadrado de x menos 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Ou seja, cosseno de 2x
vai ser igual. Menos com menos vai ficar mais. Vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Daqui eu terei 2 cosseno ao quadrado de x igual a 1 mais o cosseno de 2x. Logo, a gente vai mostrar que o cosseno ao quadrado de x é 1 mais o cosseno de 2x dividido por 2, né? Passando 2 dividindo. Ok? Da mesma forma, você consegue mostrar que o seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. Então, basicamente, toda a teoria de função trigonométrica se baseia nas funções seno e cosseno. Ah, professor, mas tem outras funções trigonométricas? Tem. Por exemplo, a gente já definiu ainda anteriormente a função tangente. A função tangente é a divisão da função seno pela função cosseno. Isso aqui é a função tangente. Além da tangente, eu tenho a chamada função cotangente de x. Função cotangente é o cosseno de x dividido pelo seno de x. É claro que tanto a função tangente como a função cotangente ela tem algumas limitações. Por exemplo, a função tangente ela só existe se o cosseno de x, ou seja, se o cosseno de x for diferente de zero. A função tangente, cotangente, só existe se o seno de x for diferente de zero. Então, não está definido em todo ponto. Além das funções tangente e cotangente, eu tenho também as funções secante e a cossecante. A função secante é 1 sobre o cosseno de x e a função cossecante é 1 sobre o seno de x. Todas essas funções são funções trigonométricas também, certo? Para estudar o comportamento dessas funções, basta você conhecer o comportamento das funções seno e cosseno. Por quê? Porque elas são funções obtidas a partir das funções seno e cosseno. Então, a partir de operações simples, você consegue definir as funções secante e cossecante. Então, domínio e imagem dessas funções vão ser definidos a partir do domínio e imagem da função seno e cosseno. Certo? Então, para entender função trigonométrica, basicamente a gente tem que entender, ou melhor, principalmente você tem que entender as funções seno e cosseno. Certo? Entender a função seno e cosseno através de operações básicas, você consegue entender as outras funções. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês, referentes aos assuntos que a gente viu essa semana, certo? Inclusive das funções seno e cosseno. E na próxima aula, qualquer dúvida, a gente pode tirar, como a gente tem feito nas demais aulas, tá bom? Bom final de semana para todo mundo. Forte abraço e até a próxima semana.